A educação nesse país é algo que às vezes nos entristece. Nos entristece quando a gente sai à rua e vê aqueles ônibus, caminhos da escola, que deveriam estar servindo alunos no interior do estado, alunos que muitas vezes na zona rural têm que caminhar até 15, 20 quilômetros a pé para ir para a escola, e esses ônibus têm sua função desviadas por políticos imorais. Mas nem só de imoralidade e de falta de iniciativa vive a educação no Brasil. Nessa nossa caminhada, nessas nossas andanças, nós chegamos aqui à Escola Imaculada Conceição, no bairro de Curado 1, Jaboatão dos Guararapes. Eu estou com a professora Fátima Alves e ela, junto com um grupo de educadores aqui da Escola Imaculada Conceição, criaram uma coisa muito simples, mas de muita importância para incentivar a garotada, a criançada ao hábito da leitura. É a mala da leitura. Professor, o que é a mala da leitura? A mala da leitura é um mundo mágico que nós enviamos para os lares dos nossos alunos. Essa mala da leitura ela teve início há alguns anos atrás, foi uma ideia da nossa educadora Marlene Duarte, e nós acatamos esse projeto dela, um projeto excelente. O objetivo da mala é levar essa leitura, levar o gosto pela leitura no lar. Então, cada um dos nossos alunos passa 2 dias com essa mala e retorna. Cada sala tem a sua mala, né? Essa mala vai com 3 livros para casa, e aí a família se reúne, vai ler com a criança, mas que nós começamos esse projeto no incentivo de levar para casa, que eles lessem, devolvessem, só que daí foram surgindo outros momentos. Por exemplo, quando essa mala vai para casa, esse caderno segue, que é um caderno de anotações que nós usamos para que a família relate como foi o acontecido, né? Qual foi a reação dos alunos, quem participou da história, quem foi que contou, se foi a avó, a mãe, o pai. Então, o que acontece? Esse relato, quando retorna, é uma história a mais na mala. Vão 3 livros, voltam 4, porque nós temos o relato da família, e esse relato sempre é muito emocionante. E a alegria que os pais relatam, a surpresa, inclusive, porque muitos deles relatam o seguinte: eu não imaginei que ele fosse prestar atenção. Porque nós não estamos acostumados a esse hábito de leitura no lar. Acontece muito na escola, na biblioteca, quando nós visitamos, mas no lar, devido ao nosso corre-corre do dia a dia, trabalho e tudo mais, a gente às vezes deixa de lado um pouquinho. E essa mala, ela proporciona esse momento, reunião família, para ler, para brincar, para sorrir, viajar um pouquinho na literatura. Normalmente, além dessa alegria, que eu acredito que ela deva acontecer por parte dos pais, quais os fatos até agora, a senhora como educadora, que mais lhe chamou a atenção nessa experiência? O que mais me chamou a atenção foi o seguinte: a partir desse momento da mala, nós passamos a convidar os pais para vir até a escola e contar a história em sala de aula para os alunos. Então, assim, ficamos surpresos, porque muitos pais, no início, não queriam. Não vou, tenho vergonha. Gente, mas é para um público infantil, é tão fácil contar a história para eles, é muito legal. Fácil não é, retiro fácil, porque realmente fácil não é. Porque, assim, quando os pais vêm de início, licença aqui, quando eles chegam de início, muitos pais querem contar a história, gente, usando o livrinho assim, né? Aí começa a ler e os alunos começam a se perder lá do outro lado, porque eles não estão vendo nada. Aí você tem a técnica de mostrar os desenhos, de mostrar o que está acontecendo no livro, e vai fazendo a surpresa da próxima página, e você vai ensinando para os pais também como contar essa história, porque a história tem um segredo, tem a entonação, né, gente? Uma coisa é eu chegar aqui e dizer: esse é um livrinho da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, e nessa história a gente tem um Chapeuzinho e tem um lobo mau, mas uma outra forma é eu chegar e dizer: gente, nesse livro tem uma coisa muito legal. Aqui dentro tem uma menina linda que se chama Chapeuzinho Vermelho, mas também lá naquela mesma floresta tem um lobo mau. Então a criança já se prende na emoção da história. Então essa entonação também ajuda, e a gente dá essa dica para os pais. E continuando, os pais vêm para a sala de aula, eles contam essa história.
E os alunos ficam super felizes porque estão vendo o seu pai, a sua mãe, às vezes a avó vem representando também a tia. E trabalhar com ele aluno na sala de aula, ele vê que o pai está ali presente, é super importante. Bem, além do que, assim, os pais saem daqui muito emocionados, muito agradecidos, porque a reação deles, do alunado em grupo, é maravilhoso, gente. Você contar a história e você ver aqueles olhinhos brilhando e participando também, porque eles dão opinião, colocam personagens novos na história, é sempre muito legal, muito bom. Agora, este livro, ele não é um livro de Chapeuzinho Vermelho. Esse é um livro que se inspira na nossa literatura de cordel, e é um livro da professora Fátima Alves. Como foi a ideia de escrever esse livro e como tem sido a aceitação do livro pela criançada? Olha, eles gostam muito. Esse livro surgiu do seguinte: época de folclore, estávamos no mês de agosto, falávamos sobre folclore, então toda a escola se mobiliza, em todas as salas, em todas as áreas da escola, a gente tem o trava-línguas, a gente coloca versinhos e é aquele movimento inteiro. Então o que acontece? Foi lançada uma proposta para do sexto ao nono ano que criassem um cordel dentro de um tema que eles selecionassem. E eu, na mesma época, estava lendo um cordel comum, do pequenininho, que é tudo pequenininho, aqueles livrinhos maravilhosos, mas que para nós adultos é fácil de ler, a gente entende com facilidade. E fui para minha sala feliz da vida contar uma história em cordel, uma história infantil, mas que para eles na realidade não teve atrativo, porque não tinha o desenho, não tinha a cor, e eles ficaram esperando algo mais. Eu me senti assim, constrangida, eu digo, meu Deus, e agora, o que faço? Como é que eu vou passar cordel para eles dessa forma, né? Então eu digo, nossa, seria tão bom que o cordel tivesse cores, fosse uma coisa mais colorida, lúdica, para que ele tivesse a atenção. Então eu fui ao meu livrinho que eu estava trabalhando na época, que era Caixinhos Dourados, que nós trabalhamos com as iluminuras. Então eu peguei o Caixinho Dourados e durante uma semana fui trabalhando. Lógico, fugi um pouquinho da simetria, gente, do que é cordel, porque eu não sou cordelista, sou curiosa. Então fugi um pouquinho da simetria, mas que hoje é aceito, não é? Então mostrei para a Luzimar esse cordel, ela gostou, guardou e depois de um ano me fez uma surpresa de que se tornaria um livro, fiquei super feliz. E a escola tem adotado, as crianças gostam, vem na minha sala para que eu assine e tudo mais, é muito legal assim. Mas eu não sou uma escritora pública, né? Mas dentro da escola é ótimo, maravilhoso. Agora, professora, essa experiência da mala da leitura, ela é tão rica que tem sido copiada, adotada por outras escolas aqui em Pernambuco. Fala para a gente um pouquinho como tem sido essa experiência e a procura também de outras escolas. Outras escolas foram vendo, através dos lares mesmo, com as famílias, as mães foram levando para outras escolas essas informações e a gente já ficou sabendo que existe essa mala em outras escolas hoje. Inclusive a mala da leitura, ela é trabalhada realmente em muitas escolas, já de outros tempos. Por exemplo, a Joana Cavalcante, uma escritora que hoje mora no Porto, mas ela é pernambucana, está sempre por aqui. Joana Cavalcante, ela tem uma mala e ela viaja com essa mala em todos os lugares que vai, com muitos contos, ela é uma escritora maravilhosa. Nós temos também o Adriano Cabral, que também trabalha com mala, contando, levando o imaginário para as pessoas. E é sempre assim, uma surpresa você abrir essa mala, encontrar aquele livro e saber saborear. Porque o livro não é só você abrir e ler, você tem que entrar naquele mundo, você tem que entrar naquela história, você tem que se sentir personagem dali. Então isso é que é a magia da leitura, é você se sentir o personagem, né? Entrar naquele meio ali e participar também daquele momento literário. Então essa viagem, essa mala é uma viagem literária que abre caminhos para outras coisas maravilhosas, que é o incentivo à leitura, que é o incentivo à escrita. Nós temos alunos que contam histórias para a gente e a gente procura às vezes escrever essa história. Quem sabe amanhã, novos escritores. Não é? Isso é muito importante, muito importante. Bom, professora Fátima, eu quero agradecer a presença da senhora conosco aqui nessa manhã maravilhosa de domingo e espero que outras histórias como essa venham acontecer aqui nesse nosso Pernambuco, nesse nosso Brasil. Um bom dia para a senhora. Bom dia. Bom dia a todos. E eu quero avisar vocês que no próximo bloco nós vamos estar aí reprisando uma matéria sobre medicina
que já foi exibida aqui no Tá Ligado Cidadão e que as pessoas têm sempre nos procurado para que a gente repetisse essa entrevista. Então, no próximo bloco está aí um quadro sobre medicina muito solicitado. Daqui a pouquinho nós retornamos. Para melhorar o transporte público, é preciso investir na ampliação do metrô. Mais metrô significa menos carros nas ruas e mais mobilidade para a cidade. O metrô é mais rápido, mais barato e transporta muito mais gente. A cidade anda melhor de metrô. Uma campanha do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Sindicato Forte, Sindicato Cidadão. CIEEC, o sindicato que representa todos os trabalhadores em edifícios e condomínios. CIEEC mantém 3 clínicas com mais de 40 especialidades médicas, assistência jurídica com diversos profissionais na área do direito e atendimento na área de lazer com um clube de campo para todos os seus associados e dependentes. CIEEC, administração Rinaldo Júnior. Nós vamos falar sobre algo seríssimo, sério até demais. Esse mês de novembro nós estamos aí numa luta contra o câncer de próstata. Eu estou com o médico Geraldo Cavalcante, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, a seccional de Pernambuco, e vai conversar conosco sobre o Novembro Azul. Bom dia, doutor Geraldo, tudo bem? Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os telespectadores. Doutor Geraldo, por que é que o câncer de próstata é a segunda causa de morte entre os homens? O câncer de próstata é uma doença prevalente, é uma doença maligna prevalente entre os homens. Só perde mesmo para o câncer de pele, em prevalência. E só não mata mais do que o câncer de pulmão, né? Então, por conta dessa prevalência toda, dessa quantidade enorme de casos que temos na população, por isso que ela é uma doença importante a ser diagnosticada. Para que nós tenhamos um diagnóstico dessa doença, o que é que o homem deve fazer? O câncer de próstata, no estágio inicial, ele não provoca necessariamente sintoma algum. O indivíduo não sente nada. Pode sentir uma dificuldade para urinar, acordar mais vezes à noite, urinar mais vezes durante o dia, mas tudo isso pode ser também devido ao aumento benigno da próstata, que é muito mais comum do que o câncer de próstata. O aumento benigno da próstata faz parte do envelhecimento do homem. Todos nós, homens, em um certo momento de nossa vida, vamos ter um aumento de próstata. Alguns, esse aumento ocorre mais cedo, outros ocorrem mais tardiamente. Alguns, a próstata cresce mais, outras, a próstata cresce menos. Mas todos nós vamos ter esse aumento de próstata, se chegarmos nos nossos 80, 90 anos. Agora, alguns desses indivíduos, eles podem desenvolver o câncer na próstata. Então, do ponto de vista de sintoma, não há diferença entre o câncer de próstata e o aumento benigno da próstata, a não ser quando o câncer já está no estágio muito avançado, que aí já envolve outros sintomas mais gerais, que o aumento benigno não provoca. Mas aqueles sintomas urinários pode ser tanto o aumento benigno quanto o aumento maligno. Por isso é importante se fazer o diagnóstico, fazer a pesquisa, fazer a busca desses casos na população, se for esse o caso. Agora, a resistência do homem, o preconceito do homem fazer o toque retal, isso é uma das causas que leva tantos homens ao óbito? Isso é um fator que negligencia o diagnóstico de câncer de próstata. Obviamente, já está bem melhor. Há 20, 30 anos atrás, era muito menos a quantidade de indivíduos acima de 50 anos que procuravam um urologista para realizar
o exame da próstata. Hoje em dia, com todas essas campanhas que já vêm de vários anos para cá, realmente a consciência tem mudado, mas ainda existe resistência de muitos indivíduos com relação à avaliação da próstata, independente do nível sociocultural do indivíduo. Agora, a partir de que idade o senhor recomenda para que o homem, para que as pessoas comecem a se preocupar e fazer os exames? As sociedades de urologia recomendam que a avaliação deve ser feita em todo homem a partir dos 50 anos de idade. Agora, se o indivíduo tiver uma história familiar de câncer de próstata, tiver um pai, um irmão mais velho, deve começar mais cedo, aos 45 ou até aos 40 anos, se realmente mais de um indivíduo na família, o pai e o irmão mais velho, por exemplo, já tiverem com seu diagnóstico de câncer de próstata. Então, pode começar até mais cedo. Mas recomendo 50 anos e 45 anos se tiver história familiar. Há quem indique também, nos negros, começar mais cedo, aos 45 anos. Por quê? Porque os negros, aparentemente, têm uma incidência maior do que os brancos e, quando tem, geralmente são formas mais graves da doença. Então, por isso, também recomenda-se aos negros que façam essa avaliação um pouco mais cedo do que os 50 anos, que é recomendado para todo mundo. Agora, a alimentação é importante na vida do homem para que diminua esse índice de mortalidade do câncer de próstata? A alimentação, existem estudos algumas dietas que já foram detectadas como associadas ao aparecimento do câncer de próstata. Populações que ingerem muita carne vermelha, carne gordurosa, têm uma chance maior de desenvolver câncer de próstata. Isso é bem demonstrado na população de orientais, de japoneses, que no Japão a prevalência de câncer de próstata é baixíssima. Mas quando o japonês vai para os Estados Unidos, quando foi para os Estados Unidos na década de 50, por exemplo, após a Segunda Guerra, os filhos dos japoneses tiveram tanta prevalência quanto os americanos nativos em câncer de próstata. Os seus pais não tinham, mas seus filhos passaram a ter numa prevalência bem semelhante. Isso mostra que os fatores ambientais e a alimentação, principalmente carne vermelha e carne gordurosa, que também é um hábito frequente do nosso meio, isso está associado ao maior aparecimento de câncer de próstata. Agora, um outro câncer também, ultimamente muito comum entre os homens, é o câncer de pênis, né? Graças a Deus não é tão comum. O câncer de pênis é mais raro do que o câncer de próstata. O câncer de pênis está associado principalmente ao asseio do indivíduo, então por isso que acomete mais a população mais pobre, a população mais carente. Apesar de ser bem menos prevalente que o câncer de próstata, ele geralmente tem um comportamento muito mais agressivo de uma maneira geral. O câncer de pênis geralmente provoca mutilações no homem, provoca a retirada parcial ou completa do pênis. E mesmo fazendo isso, a mortalidade do câncer de pênis é maior, podemos dizer assim, a taxa de mortalidade é maior do que no câncer de próstata, pelo nível de agressividade desse tumor. Então, é um tumor bem mais raro, porém, geralmente é mais agressivo e leva mais à morte um percentual maior de indivíduos que são acometidos pela doença. E pode ser prevenido. Pode ser prevenido tendo essa conscientização de avaliar, de asseio, principalmente da região da glande, da ponta do prepúcio. Então, é importante que o indivíduo tenha esse hábito de lavar o pênis, porque, infelizmente, isso ainda não acontece, principalmente na população carente. Agora, ele tem sintomas ou é também assintomático? O câncer de pênis geralmente aparece como uma úlcera na região do pênis, principalmente na glande e no prepúcio, aquele couro que envolve a cabeça do pênis. Então, é uma úlcera, é uma lesão ulcerada, que pode provocar mau cheiro, pode provocar aparecimento de pus e que o crescimento é rápido.
Infelizmente, o tempo do aparecimento dessa lesão até o indivíduo procurar o médico dura em torno de 6 meses, não só aqui, como em outras partes do mundo também. É um câncer muito comum aonde? Na África, na Ásia, na América Latina, ou seja, locais onde a população pobre é bem maior, a população carente é bem maior do que a população mais assistida do ponto de vista de saúde. E os índices de higiene também são menores, Com né? certeza. Está Agora, tudo diretamente relacionado. Agora, a prevenção hoje de todas essas doenças, nessas enfermidades, ela passa pela alimentação e também pelos cuidados de higiene, né? Sim, com certeza, com certeza. Os cuidados de higiene, e não precisa ser nada demais, água e sabão é suficiente para prevenir, tendo o cuidado sempre de expor a glande, lavar bem com água e sabão a região genital da maneira geral. Isso tudo é algo que previne o aparecimento do câncer de pênis. Qual é a recomendação que o senhor faz para todos os homens, para todas as filhas, para todos os filhos e principalmente para as esposas com relação àquele homem que tem uma reação aos exames? A mulher tem sido cada vez mais, já temos observado o papel dela na prevenção e de fazer com que os indivíduos masculinos procurem isso faz parte é uma característica feminina do ato de cuidar. Então, isso tem a ver com a mulher propriamente dita. Infelizmente, o homem não tem essa característica. Então, assim, é recomendado que procure realmente um urologista, que se faça essa avaliação preventiva, que pode ser feita anualmente, pode ser feita até a cada 2 anos, dependendo de cada caso. Por isso é importante esse tipo de orientação. Ok, então tá aí. O toque retal não mata. Agora, o câncer de próstata, ele é cruel e leva ao óbito. Doutor Geraldo, muito obrigado ao senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço essa oportunidade e muito obrigado aos telespectadores. Para melhorar o transporte público, é preciso investir na ampliação do metrô. Mais metrô significa menos carros nas ruas e mais mobilidade para a cidade. O metrô é mais rápido, mais barato e transporta muito mais gente. A cidade anda melhor de metrô. Uma campanha do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Sindicato Forte, Sindicato Cidadão. Em cada 4 conselheiros dos tribunais de contas no Brasil estão devendo à justiça. Agora, o interessante em tudo isso, que são esses tribunais que fiscalizam contas de prefeitos, de vereadores pelo Brasil afora. Eu estou com Márcio Santana. Márcio Santana é presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas de Pernambuco. Márcio, como a gente pode dar um basta, um fim a essa situação? Bom dia, Ivan. Não digo um basta ou um fim, porque é muito difícil pensar nisso como resultado, mas certamente a situação pode ser muito melhorada. Essa estatística que você apresentou, ela vem de um relatório que recentemente foi publicado pela ONG Transparência Brasil e nos deixa extremamente desconfortáveis enquanto servidores do controle externo, enquanto partícipes aí dos tribunais de contas. Há uma possibilidade, sim, de se melhorar essa situação e parte basicamente pela forma de indicação, pela forma de composição dos conselhos dos tribunais de contas. Atualmente, essa composição é definida em cada uma das assembleias legislativas estaduais, através das suas constituições estaduais. Hoje, no estado de Pernambuco, a indicação do conselho, parte feita pela Assembleia, parte feita pelo governo do estado. No caso da Assembleia, a indicação de 4 conselheiros. E no caso do governo do estado, 3 conselheiros, sendo um deles advindo do Ministério Público e outro da carreira técnica do próprio tribunal. A intenção do Sindicontas, nesse momento, é abrir a discussão junto à sociedade para avaliar os modelos existentes, o que tem sido praticado no resto do país e a possibilidade de alteração nesse modelo. Nós vamos estar coletando e dispondo para a sociedade algumas propostas que já existem,
não há nenhuma grande reinvenção da roda, para que a gente possa avaliar como pode funcionar melhor o Tribunal de Contas, como amenizar esse viés político na indicação dos conselheiros. A ideia é evitar, não suprimir, a ideia não é essa, a ideia é evitar que esse viés político possa interferir no julgamento das contas, que a gente tenha indicação de conselheiros para essas vagas que tenham algum comprometimento, que tenham algum compromisso com interesses outros que não aqueles da sociedade. Nessa intenção, a gente vai trabalhar uma forma de composição de conselho. Nessa intenção, nós estamos convidando a sociedade para contribuir com essa discussão. Terminada a discussão, nós vamos elaborar uma proposta que será encaminhada à Assembleia Legislativa para sua apreciação e, quem sabe, a gente promover, nesse momento, alguma mudança nessa forma de composição. Agora, o Brasil hoje vive um anseio por parte de toda a população, de toda a sociedade brasileira, de mudanças. Agora, mudanças para melhor, mudanças na política, mudança no comportamento dos nossos políticos, mudança no sentido de termos pessoas com mais ética, com mais condição moral para galgar um cargo público. De que maneira a população pode chegar junto do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas e fortalecer ainda mais essas mudanças? Ivan, a participação da sociedade é sempre importante em qualquer processo político. No nosso caso aqui no Sindicontas, nessa iniciativa, a gente convida o cidadão a visitar o nosso site para conhecer a iniciativa com um pouco mais de detalhes e ver os mecanismos de participação. É importante que essa discussão seja feita de forma aberta, quanto mais aberta, melhor. A pluralidade de ideias vai certamente contribuir para o processo. A gente tem a intenção de ter um conselho ou um tribunais de contas que sejam representativos daquilo que nos interessa, o interesse público, que nenhum outro compromisso possa atrapalhar. Ok, Márcio. É muito importante essa colocação, é muito importante que a população venha a participar. E vocês têm alguma ideia de alguma reunião, algum seminário ou mesmo de algum trabalho já vindouro, já próximo, recente, para esse contato mais direto com a população? Temos uma intenção e uma data, em princípio, acertada, que é o dia 11 de abril, uma segunda-feira, para uma primeira reunião em que nós vamos discutir todos aqueles subsídios que nós coletaremos nesse intervalo de tempo. Então, quem de fato gosta ou tem o interesse de participar, aconselhamos que faça uma visita ali o mais rápido possível ao site do sindicato. Dia 11 de abril deve ser, portanto, uma primeira reunião, mas não necessariamente a última. Talvez esse processo demore um pouco mais. O tempo de conclusão desse trabalho será muito em função da complexidade das sugestões e propostas que chegarem. Não há pressa, mas também não podemos perder tempo. Ok, Márcio, eu lhe agradeço a sua participação e a nossa luta, a luta da sociedade brasileira cada vez mais fortalecida por iniciativas como a do Sindicontas. E nós que lutamos por um Brasil limpo, um Brasil distante dessa imoralidade, contamos também com essa grande colaboração do Sindicontas, do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas de Pernambuco. Muito obrigado, Márcio Santana, um bom dia. Para melhorar o transporte público, é preciso investir na ampliação do metrô. Mais metrô significa menos carros nas ruas e mais mobilidade para a cidade. O metrô é mais rápido, mais barato e transporta muito mais gente. A cidade anda melhor de metrô. Uma campanha do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Sindicato Forte, Sindicato Cidadão. CIEEC, o sindicato que representa todos os trabalhadores em edifícios e condomínios. CIEEC mantém 3 clínicas com mais de 40 especialidades médicas, assistência jurídica com diversos profissionais na área do direito e atendimento na área de lazer com um clube de campo para todos os seus associados e dependentes. CIEEC, Administração Rinaldo Júnior.